Os bebês do milionário choravam sem parar, mas um simples gesto dela acalmou tudo. A mansão parecia saída de um sonho luxuoso. Janelas gigantescas espelhavam as montanhas cobertas de neve. Pisos de mármore refletiam a luz como um lago sob o sol, e corredores silenciosos guardavam segredos que ninguém ousava sussurrar. Lá dentro, Sofia, esposa do magnata Lucas Ventura, lutava contra o que parecia uma batalha perdida. Os gêmeos dela, João e Helena, ainda com 6 meses, choravam sem cessar. Uma espécie de grito que fazia as paredes vibrarem, como se a própria casa se lamentasse junto. Não era só cansaço, era um desespero cortante que apertava o peito de Sofia a ponto de deixar suas mãos trêmulas. Ela já tinha tentado de tudo: canções de ninar, banhos mornos, afagos delicados. Nada silenciava o choro agudo que pulsava como um alarme no coração daquela imensa fortaleza. Cada suspiro dos bebês era como um punhal invisível, e no rosto dela estampava-se a angústia de quem sente, com a ajuda discreta de Vera, a governanta que escondia um passado marcado por perdas, e Miguel, o jardineiro que falava pouco. Ela queria entender o que havia por trás daquele pranto lancinante. Algo não era normal, algo muito profundo. Então, numa tarde cinzenta, enquanto a névoa cobria o vale e o silêncio parecia se arrastar pelo jardim, um visitante inesperado cruzou o caminho de Sofia. O velho farmacêutico Henrique, amigo antigo do pai dela, reapareceu. Aquele homem, com olhos que brilhavam por trás dos óculos grossos, trouxe uma calma estranha e uma certeza inquietante. Suas mãos enrugadas seguravam histórias antigas, histórias que falavam de traumas, que reverberavam como ecos na família Ventura. Nas conversas silenciosas, quase sussurradas, Henrique revelou algo que Sofia nem ousava imaginar. O choro dos bebês não era apenas fome ou desconforto. Era como se eles carregassem os gritos ocultos de gerações, ecos de segredos enterrados sob a riqueza. Estava diante de um dilema cruel: seguir as regras implacáveis da alta sociedade, com todos os riscos que isso implicava. No ápice daquele primeiro capítulo de dores, algo ainda mais profundo veio à tona. Um encantamento jamais falado, uma maldição ancestral que, segundo Henrique, poderia explicar o motivo do choro incessante dos bebês e o peso da culpa que parecia pulsar nas veias daquela família poderosa. Sofia, parada diante daquela realidade inescapável, sentiu as mãos congelarem, a garganta fechar e a vontade de fugir se misturar com a necessidade desesperada de lutar. A casa, os empregados, o casamento, tudo estava prestes a mudar. Mas o que, afinal, João e Helena estavam tentando dizer com seus gritos? E qual o preço que essas verdades trarão? Ei, Anne, e o que você acha da história? Adoro interagir com cada um de vocês. E se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário postado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Sofia ficou ali, estática, ouvindo o vento raspar nas janelas grosseiras. O silêncio
era pesado, sufocante, só rompido pela respiração ansiosa dos bebês. Ela mal sentia o próprio corpo. Tudo era medo e expectativa. Os olhos de Henrique, escuros e fundos, pareciam cavar dentro dela. O rosto dele, de repente, endureceu. Antes que Sofia conseguisse dizer qualquer coisa, um estrondo varou a casa. Um grito de mulher, seco, desesperado, ecoou pelos corredores. Os quadros balançaram nas paredes. Um vaso se espatifou no chão branco do hall. De onde veio aquilo? O sangue de Sofia gelou. Miguel apareceu correndo, ofegante, olhos arregalados, com a camisa suja de terra. Precisam vir. Agora, a Dona Vera. A voz dele era só um fio. Sem pensar, Sofia saiu tropeçando. A cada passo, o choro dos bebês parecia aumentar, misturado com gemidos roucos vindos da ala de trás. O chão tremia sob seus pés. Tudo cheirava a perfume doce e medo. Ela chegou na biblioteca, as mãos segurando o peito para não despencar de puro pânico. Vera estava caída, encostada na estante, arranhões nos braços, olhos virados. Mas não era só isso. Tinha algo grudado na mão dela. Uma caixinha de madeira pequena, escura, cheia de símbolos esquisitos talhados. Henrique ficou lívido. Essa caixa, não, ele balbuciou, olhando para Sofia. Isso não era para ser tocado. Sofia abaixou para pegar a caixa, mas Henrique quase arrancou da mão dela. É a origem de tudo, ele gritou, a voz rouca, quase chorando. Era para ficar escondida. O choro dos gêmeos parou. Assim, de repente, um silêncio mortal encheu a mansão. Vera virou o rosto para Sofia e, do nada, abriu um sorriso estranho. Um sorriso que não era dela. Os olhos dela mudaram, ficaram escuros, vazios, como se ela não estivesse mais ali dentro. Agora vai começar de verdade, Vera disse, mas a voz não era dela. Era grossa, dura, uma voz que Sofia nunca tinha ouvido. Os quadros na parede começaram a virar sozinhos. No corredor, as luzes piscaram. A eletricidade falhando como num pesadelo. Henrique caiu de joelhos, rezando, mas nem ele sabia para qual santo. O vento ficou forte, batendo portas, espalhando folhas secas pelo chão. Miguel gritou no outro canto, pedindo socorro, mas ninguém respondeu. Sofia sentiu um aperto no peito, como se faltasse ar. Quando olhou de novo para gêmeos, eles não estavam mais no berço. Sumiram. Só uma manta despencada no chão. O rosto de Sofia desabou, pálida, a boca entreaberta, sem voz. O desespero que ela sentiu era maior do que qualquer medo que já teve na vida. De trás da estante, uma sombra enorme se mexeu devagar. Tinha forma humana, mas não era gente. Os olhos dela brilharam no escuro, iguais aos de Vera agora. A sombra saiu cambaleando pela sala, caminhando direito para Sofia. A única coisa que partiu o silêncio foi o som estranho vindo da antiga caixinha de madeira. Algo lá dentro batia, querendo sair. E Sofia percebeu, apavorada, que aquela mansão já não era só uma casa.
Nunca foi. Ela quis gritar, mas a voz não saiu. O que está dentro daquela caixa? O que aconteceu com os bebês? E quem ou que estava usando o corpo de Vera? Ficou tudo parado. O tempo quase sumiu. Um segredo gigantesco estava prestes a explodir. Well, nem todo o dinheiro do mundo ia segurar o que vinha pela frente. A sensação de terror era palpável. Sofia não sabia se o que estava vendo era realidade. A sombra se aproximava lentamente, e a voz de Vera, agora estranha, ecoava em seus ouvidos. O que estava prestes a acontecer, nunca em seus piores sonhos. Como se o tempo tivesse parado, Henrique, ajoelhado e pálido, começou a gritar. A voz dele estava carregada de desespero, reverberando pelos corredores. Não! O que você quer com nós? Vá embora! Cada palavra parecia um soco no peito de Sofia. Ela não conseguia se mover. A caixa pulsava em sua mão quente, como se estivesse viva, e a cada batida, a casa parecia chacoalhar. A sombra se revelou mais próxima. Ao se aproximar de Vera, Sofia percebeu algo que a fez congelar. A figura tinha a mesma feição de Vera, mas havia algo diferente. Os olhos vazios agora estavam cimentados numa escuridão profunda, como se uma nova alma tivesse tomado o corpo da governanta. Você não entende, Sofia. Eu sou quem você tanto procura. A voz, mais gutural, desnudou uma verdade que Sofia não estava preparada para ouvir. Uma onda de lembranças começou a inundar sua mente. Henrique, a caixa, o choro dos gêmeos, tudo se conectava numa rede emaranhada e escura, revelando uma história extremamente antiga, que agora estava prestes a explodir em sua cara. Então, tudo mudou. Vera levantou as mãos, e o ar dentro da casa... Sofia sentiu um calor intenso, como se as paredes da mansão quisessem engoli-la. Eu sou você. O que você fez com seus ancestrais, com seus filhos? Eu sou a reencarnação deles e quero a minha liberdade. A revelação cortou como uma lâmina. Sofia tremeu. Os olhos de Vera, ou do que quer que agora controlasse seu corpo, insinuavam uma verdade aterrorizante. Os malditos gritos de João e Helena não eram apenas ecos de dor, mas um chamado para libertar algo que Sofia nunca imaginou. E quando tudo parecia perdido, Miguel, que estava parado perto da porta, murmurou: "Não é só a maldição. O maior segredo está em você." O olhar dele era intenso, e a voz tremia, como se lhe faltasse coragem. O que ele sabia? No ar, o clima mudava. A tensão a levava a questionar tudo. Mas, antes que pudesse perguntar, um estrondo varreu a biblioteca. A caixa tremeu, e o som dentro dela ficou cada vez mais alto, como um grito finalmente libertado. Sofia virou-se e viu a direção de onde provinha a força. A porta da mansão se escancarou, revelando um grupo de figuras encapuzadas, que entraram como fantasmas na noite, com rostos cobertos, mas com uma aura de poder inegável. O ar ficou frio. Eles pareciam estar esperando aquele momento. A tensão aumentou, e o tempo se arrastou. "Viemos buscar o que é nosso", gritou um dos encapuzados, rompendo o silêncio. "A verdade deve ser revelada."
Aquela voz a fez arrepiar. Seu coração pulsava freneticamente e o silêncio se tornou uma camada densa e sufocante. A casa já não era só um lar de riqueza e poder. Tornara-se um campo de batalha de segredos e destinos entrelaçados. E enquanto os encapuzados se aproximavam, Sofia percebeu que os gritos dos bebês tinham mais significado do que um simples lamento. Eles eram o eco de algo maior, algo que poderia mudar tudo. Sofia então se virou para Henrique, desesperada. E os gêmeos? O que aconteceu com eles? A pergunta estava no ar, vibrando entre os silêncios, procurando uma resposta que poderia dissolver o mistério ou aprofundar ainda mais a escuridão ao redor dela. Poderia haver esperança de redenção, ou a única saída seria enfrentar a verdade sobre si mesma e sua linhagem. O que realmente estava dentro da caixa? E quem eram aquelas figuras misteriosas que estavam ali para buscar algo mais profundo? Sofia sentiu um nó na garganta enquanto o choque a paralisava. Tudo o que conhecia estava prestes a mudar para sempre. Ali, sob o peso de segredos que eram mais antigos do que ela poderia imaginar. Sofia permaneceu paralisada, encarando aquela figura sombria que, de alguma forma, se tornara Vera. O ar estava pesado, carregado de uma tensão que podia se cortar com uma faca. Os encapuzados se aproximaram, a escuridão os envolvendo como sombras dançantes na penumbra. E o coração de Sofia batia em um ritmo frenético, não apenas por medo, mas por um pressentimento horrível que crescia dentro dela. "Quem são vocês?" ela conseguiu perguntar, a voz quase um sussurro. Mas a resposta não veio de um dos encapuzados. Veio do que restava de Vera. Ou melhor, do que antes era Vera. Os olhos vazios brilharam intensamente, como se uma tempestade estivesse prestes a se formar. "Você não entende." A voz gutural, ainda ecoando o lamento de Vera, fez o chão tremer sob os pés de Sofia. "A verdade. Precisamos recuperar o que foi perdido." O líder falou, a voz profunda como um trovão, ressoando contra as paredes de mármore. E então, em meio ao caos, Sofia viu algo que a fez vacilar. Uma pequena sombra se movia rapidamente entre os enredos confusos. Uma criança. Não. João e Helena estavam lá, escondidos atrás de uma pilha de livros, com os olhos arregalados e o rosto pálido como a neve. A visão das crianças ali, tão perto e tão vulneráveis, fez o coração de Sofia despencar. "Saia! Agora!" gritou Sofia, sem saber se falava com os encapuzados ou com Vera. Mas não havia tempo. Os jovens estavam em perigo, e a atmosfera pesada parecia querer engoli-los. Com um movimento abrupto, o líder dos encapuzados avançou, e a caixa na mão de Sofia começou a vibrar com força. De repente, deu um estalo, e a tampa se abriu sozinha. Um clarão de luz prateada quase cegou a todos, e todos na sala ficaram imóveis, olhando. Do interior da caixa, uma fumaça densa começou a fluir, dançando como serpentes, e a sensação de algo muito antigo e poderoso se soltando encheu o recinto. E então, tudo mudou novamente. Uma forma começou a emergir da fumaça. O que era uma tristeza indistinta, agora tornou-se uma figura definida.
Uma mulher, com um olhar intenso, surgiu, e Sofia reconheceu aquela face. Era a avó dela, Clara. O que estavam fazendo com Clara? A mulher, com os olhos cheios de dor e amor, falou, e a voz soava como um eco de outros tempos. Sofia, você precisa compreender. Não pode ser. A negação brotou de Sofia como uma cruzada. O que Clara estava fazendo aqui? O que isso significava? Cada palavra que a avó proferia era uma faca em seu coração. Clara olhou para os gêmeos, com um olhar que parecia atravessar a realidade. Os gritos deles, eles são o eco da sua família. É hora de enfrentar a verdade. A maldição não é apenas sobre vocês. Ela começa muito antes em mim. O ar ficou pesado e a última gota de esperança que restava em Sofia parecia evaporar. O que quer que os encapuzados quisessem, agora não era apenas sobre proteger as crianças, mas uma luta pela própria linhagem dela. Era um jogo de peças que envolvia dor, perda e redenção. Uma explosão de vozes ecoou, e as sombras começaram a se misturar. O lugar estava se transformando em um verdadeiro campo de batalha entre as almas das ancestrais e os desejos dos encapuzados. Sentindo o desespero tomar conta, Sofia sentiu um nó na garganta. O que você fez, avó? O que temos que fazer para consertar isso? Antes que Clara pudesse responder, uma luz intensa preencheu toda a sala e tudo começou a girar. Sofia percebeu que não seriam somente os gritos dos gêmeos que ressoariam. Mais segredos, mais vozes, mais revelações estavam prestes a vir à tona. Agora, as verdadeiras intenções deles estavam a ponto de ser reveladas, e o equilíbrio do que estava em jogo desmoronaria com uma herdade de dor latente. Ainda sem saber, Sofia se preparou para a luta que estava por vir. Não apenas para salvar seus filhos, mas para desenterrar verdades que poderiam mudar tudo. E não havia como voltar atrás. As palavras de Clara ficaram martelando em sua mente, e a incerteza pesava como uma âncora. O que está dentro da caixa pode não ser o que você imagina. E no calor daquele momento, enquanto o segredo pulsava, Sofia percebeu que a batalha estava apenas começando. Lembre-se, se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário afixado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Sofia estava paralisada, encarando aquela figura sombria que de alguma forma se tornara Vera. O ar estava pesado, carregado de uma tensão que podia se cortar com uma faca. Encapuzados se aproximaram, a escuridão os envolvendo como ela conseguiu perguntar, a voz quase um sussurro. Mas a resposta não veio de um dos encapuzados. Veio do que restava de Vera, ou melhor, do que antes era Vera. Os olhos vazios brilharam intensamente, como se uma tempestade estivesse prestes a se formar. Você não entende. A voz gutural, ainda ecoando o lamento de Vera, fez o chão tremer sob os pés de Sofia. A verdade sobre sua linhagem e sobre os gêmeos.
A menção de João e Helena cortou como um fio de esperança que se desfazia. Um dos encapuzados elevou a mão e um vento gelado serpenteou pela sala, fazendo os quadros balançarem ainda mais. Precisamos recuperar o que foi perdido. O líder falou, a voz profunda como um trovão ressoando contra as paredes de mármore. E então, em meio ao caos, Sofia viu algo que a fez vacilar. Uma pequena sombra se movia rapidamente entre os enredos confusos. Uma criança? Não. João e Helena estavam lá, escondidos à visão das crianças ali, tão perto e tão vulneráveis, fez o coração de Sofia despencar. Saia, agora! Gritou Sofia, sem saber se falava com os encapuzados ou com Vera. Mas não havia tempo. Os jovens estavam em perigo, e a atmosfera pesada parecia querer engoli-los. Com um movimento abrupto, o líder dos encapuzados avançou, e a caixa na mão de Sofia começou a vibrar com força. De repente, deu um estalo, e a tampa se abriu sozinha. Um clarão de luz prateada quase cegou a todos, e todos na sala ficaram imóveis, olhando. Do interior da caixa, uma fumaça densa começou a fluir, dançando como serpentes, e a sensação de algo muito antigo e poderoso se soltando encheu o recinto. E então, tudo mudou novamente. Uma forma começou a emergir da fumaça. O que era uma tristeza indistinta, agora tornou-se uma figura definida. Uma mulher, com um olhar intenso, surgiu, e Sofia reconheceu aquela face. Era a avó dela, Clara. O que estavam fazendo com Clara? A mulher, com os olhos cheios de dor e amor, falou, e a voz soava como um eco de outros tempos. Sofia, você precisa compreender. Não, não pode ser. A negação brotou de Sofia como uma cruzada. O que Clara estava fazendo aqui? O que isso significava? Cada palavra que a avó proferia era uma faca em seu coração. Clara olhou para os gêmeos, com um olhar que parecia atravessar a realidade. Os gritos deles, eles são o eco da sua família. É hora de enfrentar a verdade. A maldição não é apenas sobre vocês. Ela começa muito antes, em mim. Uma onda de horror tomou conta de Sofia. O que quer dizer, avó? O medo e a confusão se misturavam, mas uma verdade estava se abrasando. A avó estava vinculada a tudo, assim como os mistérios da caixa. Nesse momento, um grito ecoou. Não foi de palavras, mas um grito profundo, visceral. O próprio chão sob os pés de Sofia estremeceu como se a casa estivesse reagindo a essa revelação. Foi então que ela viu algo que a paralisou totalmente. Um brilho vermelho intenso emanava do peito de Clara. E antes que pudesse entender, a luz se despedaçou em 1000 fragmentos, revelando uma rede intricada de símbolos e sinais que dançavam no ar. Os encapuzados ficaram imóveis e um silêncio assustador se instalou. Clara, envolta naquela luminosidade, sorriu. Está na hora de você saber, Sofia. Você não é apenas parte da linhagem. Você é a guardiã deste poder. Sofia olhou para a avó e uma verdade devastadora desabava como um castelo de cartas. As mentiras, os segredos,
Tudo começava a encaixar como peças de um quebra-cabeça sombrio. Não, isso não pode ser. Você sabe que eu sou apenas uma mãe, não uma guardiã. Mas antes que pudesse continuar, um dos encapuzados se adiantou e sussurrou. Foi isso que ele queria. O murmúrio chocou a todos, e as vozes começaram a se misturar, questionando. Quem queria? Sofia implorou, mas a resposta não veio do jovem encapuzado, pois a casa estava em frangalhos. A tensão crescia, e a verdadeira natureza de Clara e de tudo o que conhecia estava prestes a ser revelada. E assim que a verdade emergia, a luz ofuscante se desfez. O rosto de Clara era uma máscara de dor, revelando que o que estava atrás de tudo isso não era apenas uma maldição, mas um profundo desejo de controle que corria na veia da família Ventura. Sofia ficou chocada, percebendo que a batalha não acabara ali. Precisava decidir: seguir a linhagem ou quebrar os ciclos de dor. O que estaria por vir? A luz pulsava e um novo mistério estava prestes a desabrochar. Mas o que seria no final? E quem ou o que realmente puxava as cordas em sua vida? Sofia ficou paralisada, encarando aquele olhar intenso de Clara. A verdade estava prestes a romper as barreiras que ela edificara por toda a vida. Havia tanta dor e peso naquelas palavras, e a luz pulsante que pairava entre elas parecia querer engoli-la. Guardião? Não sou nada disso. O desespero em sua voz atravessou o espaço. Os encapuzados pairavam, como sombras em uma tempestade, mudando de posição, observando o vínculo que se formava. A atmosfera estava densa, e Sofia sentiu o coração acelerar. Um dos encapuzados fez um pequeno movimento, e algo no olhar silencioso de Clara fez com que as palavras falhassem na garganta de Sofia. O que mais estava escondido? Então, num relance, algo se agitou. Uma sombra se desprendeu da figura de Vera, aquela figura que agora era um mero eco. Sofia mal teve tempo de perceber, quando a sombra se transformou em um ser, alto e sombrio, com olhos que pareciam absorver toda a luz ao redor. Você, Sofia, é a chave, mas não a única. O poder não é só seu, é da família. A voz ecoava como um trovão, reverberando nas paredes, fazendo os quadros tremerem. O líder dos encapuzados avançou, suas mãos brandas erguidas em um gesto de invocação. A verdade é mais complexa do que você imagina. A tensão estava nas nuvens, e Sofia sentiu como se o chão estivesse se abrindo bem embaixo dela. Não deixe eles se aproximarem, Clara gritou, mas foi tarde demais. O ar se distorcia e uma onda de energia espessa encheu a sala. Então, como um clarão de relâmpago, a caixa nas mãos de Sofia explodiu em uma luz ofuscante e todos gritaram. Uma figura surgiu da fumaça, completamente diferente de Clara. Parecia uma mulher mais jovem, com cabelos longos e encaracolados, a pele brilhando como se tivesse sido moldada em ouro. Sofia imediatamente conheceu aquele rosto. Era Maria, sua mãe. Estava ali, diante de todos,
nua em sua verdade. Mas ninguém esperava o que viria a seguir. Maria abriu os olhos e, com uma voz que não era de sua mãe, disse pausadamente: Eu sou a origem de tudo e a fonte do sofrimento. A sala encheu-se de um silêncio absoluto. Todos os encapuzados recuaram, como se um raio tivesse percorrido seus corpos. Você foi embora? Sofia estava incrédula, as lágrimas escorrendo de seus olhos. Por quê? Era a única forma de libertar vocês da maldição que eu mesma carregava. Os olhos de Maria, agora fixos nos gêmeos atrás da estante, ardiam com uma intensidade sombria. Estou aqui porque a maldição deve ser quebrada, mas eu não sou só a mãe. Também sou parte do problema. O que isso significava? Sofia sentiu o chão tremer sob seus pés novamente. A revelação era tão profunda, tão devastadora, que a energia da sala parecia querer se condensar em um tornado. Maria não era apenas uma vítima, mas sim a chave de uma herança de corrupção. Num ímpeto, Miguel, que estava atônito em um canto, gritou: Não, isso não pode ser verdade. Ele foi em direção a Clara, tentando entender como aquela dinâmica se entrelaçava. As vozes começaram a se sobrepor. A confusão reinava e, no meio disso tudo, Sofia viu a caixa ainda vibrar entre seus pés, pulsando como se estivesse viva. Sofia se virou para a sombra de Vera, agora perdida entre o caos. O que você tem a ver com tudo isso? A tensão explodiu, mas Vera apenas sorria, um sorriso vacilante, como se soubesse que a verdade estava prestes a ser totalmente revelada. E quando a sala estava prestes a sucumbir ao desespero, um grito ressoou, desta vez dos gêmeos. Mamãe! As vozes deles eram como flechas, cortando o ar tenso. Sofia girou para procurá-los, mas a sombra de Vera se lançou contra ela, como uma tempestade certeira. No instante seguinte, a mansão pareceu tremer em resposta, como se a verdadeira essência dela mesma soubesse que tudo estava prestes a mudar. A caixa, que ainda pulsava, soltou uma última onda de luz. E então, um rasgo no tempo aconteceu. E nesse momento, Sofia compreendeu. A luta que se formava não era apenas por eles, mas por todos envolvendo suas histórias entrelaçadas. O que estava por vir era mais do que um eco de dor. Agora era um chamado para a verdade, e essa verdade poderia arrastar tudo. O que aconteceria quando tudo fosse revelado? E a sombra de Vera? O que ela realmente significava? Seria ali, entre aquelas 4 paredes, que os segredos de sua linhagem finalmente poderiam ser desvendados. Ou aquele seria o fim de tudo. Sofia ficou paralisada, encarando aquele olhar intenso de Clara. A verdade estava prestes a romper as barreiras que ela edificara por toda a vida. Havia tanta dor e peso naquelas palavras, e a luz pulsante que pairava entre elas parecia querer engoli-la. Guardião? Não sou nada disso. O desespero em sua voz atravessou o espaço. Os encapuzados pairavam como sombras em uma tempestade, mudando de posição, observando o vínculo
que se formava. A atmosfera estava densa e Sofia sentiu o coração acelerar. Um dos encapuzados fez um pequeno movimento, e algo no olhar silencioso de Clara fez com que as palavras falhassem na garganta de Sofia. O que mais estava escondido? Então, num relance, algo se agitou. Uma sombra se desprendeu da figura de Vera. Aquela figura que agora era um mero eco. Sofia mal teve tempo de perceber, quando a sombra se transformou em um ser, alto e sombrio, com olhos que pareciam absorver toda a luz ao redor. Você, Sofia, é a chave, mas não a única. O poder não é só seu, é da família. A voz ecoava como um trovão, reverberando nas paredes, fazendo os quadros tremerem. O líder dos encapuzados avançou, suas mãos brandas erguidas em um gesto de invocação. A verdade é mais complexa do que você imagina. A tensão estava nas nuvens, e Sofia sentiu como se o chão estivesse se abrindo bem embaixo dela. Não deixe eles se aproximarem, Clara gritou, mas foi tarde demais. O ar se distorcia e uma onda de energia espessa encheu a sala. Então, como um clarão de relâmpago, a caixa nas mãos de Sofia explodiu em uma luz ofuscante e todos gritaram. Uma figura surgiu da fumaça, completamente diferente de Clara. Parecia uma mulher mais jovem, com cabelos longos e encaracolados, a pele brilhando como se tivesse sido moldada em ouro. Sofia imediatamente conheceu aquele rosto. Era Maria, sua mãe. Estava ali, diante de todos, nua em sua verdade. Mas ninguém esperava o que viria a seguir. Maria abriu os olhos e, com uma voz que não era de sua mãe, disse pausadamente: Eu sou a origem de tudo e a fonte do sofrimento. A sala encheu-se de um silêncio absoluto. Todos os encapuzados recuaram, como se um raio tivesse percorrido seus corpos. Você foi embora. Sofia estava incrédula, as lágrimas escorrendo de seus olhos. Por quê? Era a única forma de libertar vocês da maldição que eu mesma carregava. Os olhos de Maria, agora fixos nos gêmeos atrás da estante, ardiam com uma intensidade sombria. Estou aqui porque a maldição deve ser quebrada, mas eu não sou só a mãe. Também sou parte do problema. O que isso significava? Sofia sentiu o chão tremer sob seus pés novamente. A revelação era tão profunda, tão devastadora, que a energia da sala parecia querer se condensar em um tornado. Maria não era apenas uma vítima, mas sim a chave de uma herança de corrupção. Num ímpeto, Miguel, que estava atônito em um canto, gritou: Não, isso não pode ser verdade. Ele foi em direção a Clara, tentando entender como aquela dinâmica se entrelaçava. As vozes começaram a se sobrepor. A confusão reinava, e no meio disso tudo, Sofia viu a caixa ainda vibrar entre seus pés, pulsando como se estivesse viva. Sofia se virou para a sombra de Vera, agora perdida entre o caos. O que você tem a ver com tudo isso? A tensão explodiu, mas Vera apenas sorria, um sorriso vacilante, como se soubesse que a verdade estava prestes a ser totalmente revelada. E quando a sala estava prestes a sucumbir ao desespero, um grito ressoou, desta vez dos gêmeos. Mamãe! As vozes deles eram como flechas,
cortando o ar tenso. Sofia girou para procurá-los, mas a sombra de Vera se lançou contra ela, como uma tempestade certeira. No instante seguinte, a mansão pareceu tremer em resposta, como se a verdadeira essência dela mesma soubesse que tudo estava prestes a mudar. A caixa, que ainda pulsava, soltou uma última onda de luz, e então um rasgo no tempo aconteceu. Nesse momento, Sofia compreendeu. A luta que se formava não era apenas por eles, mas por todos, envolvendo suas histórias entrelaçadas. O que estava por vir era mais do que um eco de dor. Agora era um chamado para a verdade. E essa verdade poderia arrastar tudo. O que aconteceria quando tudo fosse revelado? Então, uma voz familiar ecoou pela sala, distinta e estridente. Eu não deixarei isso acontecer. Todos viraram-se para ver Mariana, irmã de Sofia, surgindo na porta de entrada, com um olhar determinado. Mas algo estava errado. Os olhos dela brilhavam com uma intensidade quase sobrenatural. A linhagem não pode ficar nas mãos erradas. Sofia ficou perplexa. Mariana? Ela estava ali? A sala inteira ficou em silêncio, paralisada pela surpresa. A conexão que Mariana tinha com tudo aquilo também era mais profunda do que se imaginava. Vocês não têm ideia do que estamos lidando. Ela continuou, avançando com uma presença que não deixava espaço para resistência. Essa maldição, ela foi criada por uma traição, e a pessoa que a iniciou está mais próxima do que vocês pensam. As palavras de Mariana cortaram como aço. Sofia sentiu seu coração disparar. O que ela queria dizer? A verdade que havia sido escondida por tanto tempo estava prestes a ser exposta. Ela olhou para Clara e, em uma fração de segundo, entendeu. A batalha não era apenas contra uma maldição, mas contra um legado de traição que ameaçava consumir toda a família. Quem foi? Sofia questionou, a voz trêmula. Quem iniciou tudo isso? Mariana hesitou, um arrepio atravessando sua espinha. Foi você, Sofia. O que você fez no passado. A culpa recai sobre você. Nós somos o resultado do que você desencadeou. O choque reverberou como ondas em um lago. Sofia ficou paralisada. Eu? Como assim? Sua mente girava. Isso não faz sentido. E então a sala voltou a girar. O palco estava montado, e o que estava escondido nas sombras agora se aproximava, pronto para engolir tudo. O que mais estava por vir? A dúvida pairou no ar, e as verdadeiras intenções de Mariana pareceram dançar entre a luz e a escuridão. O caos estava apenas começando. Sofia ficou paralisada, encarando aquele olhar intenso de Clara. A verdade estava prestes a romper as barreiras que ela edificara por toda a vida. Havia tanta dor e peso naquelas palavras, e a luz pulsante que pairava entre elas parecia querer engoli-la. Guardião, não sou nada disso. O desespero em sua voz atravessou o espaço. Os encapuzados se mantinham em silêncio, como sombras, espreitando ao redor. O coração de Sofia parecia bater mais rápido, a atmosfera carregada de tensão
e expectativa. A linhagem não pode ficar nas mãos erradas, disse Mariana, suas palavras ecoando, energizando o ambiente. Sofia sentiu um nó se formar na garganta. O que ela tinha feito? As revelações se multiplicavam, cada uma mais chocante que a anterior. A cada segundo que passava, a urgência aumentava. O ambiente ao redor parecia estar prestes a explodir. Então, Mariana avançou, seu olhar fixo em Sofia. Você precisa entender. A maldição não é apenas sobre o passado, mas sobre o que você irá fazer a seguir. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Um tremor forte percorreu a mansão, fazendo as paredes tremerem e as luzes piscarem. Os encapuzados olharam ao redor, com expressões de preocupação que contradiziam sua postura antes ameaçadora. Ela veio, murmurou um deles. Uma sombra enorme surgiu na entrada da sala, escura como breu. Era uma figura alta, envolta em um manto que parecia devorar a luz ao seu redor. Sofia sentiu o medo tomar conta dela. Quem é você? A voz falhou, quase inaudível. A figura se aproximou, seus olhos brilhando intensamente, como se soubessem de todos os segredos da família Ventura. Sou eu quem controla todos vocês. A voz soou como um eco distante, reverberando na sala. Mariana gritou para que todos recuassem. Mas era tarde. A figura, com um movimento suave, ergueu a mão, e uma onda de energia se espalhou pela sala. Um redemoinho de luz e sombras dançou no ar. Sofia sentiu algo se desprender dela, como se uma parte de sua alma estivesse sendo arrancada. Não, o que você fez? Eu vim buscar o que é meu. O eco da voz cortou a atmosfera carregada. Nesse instante, Clara pareceu se contorcer, a luz ao seu redor diminuindo, revelando uma dor profunda. Desista do que você procura, Sofia. É uma armadilha. Sofia então viu um brilho forte na mão da figura encapuzada. Era uma joia, reluzente e hipnotizante. A verdade sempre tem um preço, a figura continuou, avançando. E você, Sofia, pagará por tudo o que sua família fez. Um grito ecoou, mas não era de Sofia, era de Vera. Sua voz se transformou, enrugando o ar com desespero. Sofia, cuidado! Mas algo dentro dela parecia se partir. Com a própria voz de Vera, ecoando em sua mente, o mistério da joia pulsava e uma revelação mais poderosa se formava. A figura encapuzada sorriu, e tudo fez sentido. Você não percebe? Você é a chave para tudo isso. A maldição foi criada por sua família, para proteger segredos que valem vidas. E enquanto as palavras ecoavam, uma outra onda de energia atingiu a sala. Uma conexão inesperada se formou. Clara e Vera, duas figuras que pareciam ser opostas, agora estavam unidas no desespero. As vozes das duas se entrelaçaram. Sofia, nós somos partes do que você se tornou, e você tem que encarar a verdade. Agora mais do que nunca, os encapuzados estavam prestes a falar, mas antes que pudessem, a joia nas mãos da figura encapuzada explodiu em 1000 faíscas de luz,
como um fogo de artifício terrível que enchia todos os cantos da sala. Sofia sentiu a verdade titubear e se desvanecer. Nesse vórtice de luz e gritos, a casa parecia tremer, e os bebês começaram a chorar novamente, com um som que se misturava ao desespero que agora tomava conta de todos. As paredes não eram mais paredes, mas um símbolo dos segredos que existiam dentro de sua própria alma. O que significava isso tudo? O que sua família realmente havia escondido? A sensação de que tudo estava prestes a desmoronar tornava-se palpável enquanto o clamor se intensificava, despedaçando o pouco de esperança que ainda restava. E no meio da confusão, ela percebeu que com cada revelação, a própria essência de Sofia estava sendo chamada à ação. Como um último ato, a figura encapuzada lançou a joia ao chão e, no instante em que se estilhaçou, um rugido atravessou a mansão. Ninguém sabia o que aconteceria a seguir, mas o eco da verdade estava prestes a explodir em 1000 pedaços. E no agito da inevitável tempestade, Sofia se preparava para o que estava por vir, sem saber que para cada segredo revelado havia uma nova traição à espreita. No momento em que a joia se estilhaçou, uma onda de luz e sombras invadiu a sala, e os gritos misturados de todos atingiram um clímax inso. Sofia deixou escapar um grito de dor, sua mente girando, puxada entre o desespero e o peso da verdade. A figura encapuzada olhou para ela, um sorriso enigmático se formando sobre seus lábios escondidos. Você não percebe? A maldição que sua família carrega é mais do que você imagina. Você é a porta de entrada. Antes que pudesse processar, um grito familiar ecoou por trás dela. Era João. O pequeno estava ali, com olhos arregalados. Mamãe! Correu para ela, mas a sombra se moveu rapidamente, envolta em uma energia negra que o puxava de volta. Não! O desespero e a adrenalina se misturaram. Sofia sentiu que o coração poderia explodir. Saia da frente! Gritou, empurrando os encapuzados para abrir caminho. Mas eles apenas observaram em silêncio, cúmplices na escuridão que se aproximava. E então, tudo aconteceu em segundos. A luz da joia se expandiu, envolveu o espaço, e uma onda de vento arrastou móveis e objetos, enquanto uma força invisível espremia Sofia, Clara e Vera em um círculo cada vez menor. A sala virou um redemoinho caótico de luz e sombras, e naquele espaço dilatado de tempo, algo profundo aconteceu. Foi uma revelação profunda, uma verdade tectônica que deixou a sala em um absoluto silêncio. Clara, com olhos que agora brilhavam como se estivessem de volta à vida, olhou para Sofia, sua expressão transformando-se em algo que misturava dor e compreensão. Você tem que saber, Sofia. João e Helena não são apenas filhos, eles são a chave. Sofia estremeceu. O que você quer dizer com isso? Um nó crescia em sua garganta, e a resposta murmurada pela avó se dissolveu num sussurro. Eles vêm de outro lugar. Você precisa fazer uma escolha. Mariana, que até então permaneceu em silêncio, deu um passo à frente. O que você não entende, Sofia, é que, na verdade, você não é apenas parte da linhagem.
Você é a continuação da maldição e a única que poderá quebrá-la. O caos estava prestes a desmoronar tudo. O próprio chão parecia tremer sob os pés de Sofia. Não, isso não pode ser verdade. A dor se misturava com um profundo desespero. Uma onda de memórias começou a invadir sua mente. Imagens suas crescendo, mas sombras se aproximando e o peso do passado pesando em seus ombros. A figura encapuzada, com olhos ardentes, gritou: liberte-se, aceite quem você realmente é. E ao falar, algo extraordinário aconteceu. Um brilho intenso surgiu de João e Helena. E como um estalo de luz, a aura ao redor deles cresceu, formando um campo forte e quente. Não deixe a verdade escapar. A pressão na sala aumentou, como uma tempestade prestes a explodir. E então, como um fragmento quebrando a tensão, a joia no chão começou a brilhar de novo. As peças que caíram começaram a se juntar, enquanto a luz brilhava e as sombras recuavam. Sofia não sabia se deveria temer ou se alegrar. Está na hora, Clara sussurrou, e antes que alguém pudesse se mover, a joia se uniu, formando uma figura brilhante que parecia dançar entre o espaço e o tempo. Uma pessoa emergiu dela, uma versão dela mesma, mas mais jovem, com um sorriso familiar. Era ela ou quem ela foi? Mas o que mais aterrorizava Sofia era o olhar nos olhos da figura. Uma profundidade de dor. Havia algo mais ali, algo que ela não estava pronta para enfrentar. O próprio passado a seguia como uma sombra. E no momento em que se encontraram, tudo começou a escurecer. O chão se despedaçou, e Sofia percebia que ela não estava simplesmente lutando contra uma maldição. O verdadeiro horror era internalizado. Ela jamais seria livre daquilo. A figura sorriu, e em um instante, tudo virou cinzas. E então, o silêncio, pesado, sufocante. Sofia olhou para os gêmeos, para Clara, para Mariana e para o encapuzado que agora observava em silêncio, ciente de um segredo sombrio que pairava no ar. Uma dúvida pairava. O que significaria aquela nova revelação? A pergunta ecoava sem resposta. Um novo mistério emergindo de dentro das cinzas e sombras. Quem era ela, realmente? A luta estava apenas começando, e o verdadeiro caminho de Sofia para a verdade ainda estava por vir. Sofia parou, observando o brilho da joia agora reconstruída no chão. A energia estava pulsando ao redor dela, e a figura da jovem no centro da luz parecia um eco de seu próprio ser. O que isso significa? O nó na garganta dela se apertou. Todos nós temos conexões que não conhecemos. A voz de Clara soou como um sussurro penetrante. Os encapuzados estavam em suspense, imóveis. Um deles avançou, mas a luz os deteve, como se um muro invisível os separasse. A verdade virá à tona, disse o líder. Mas o medo estava presente em seu olhar. Vocês não podem evitar o que está prestes a acontecer. Então, uma onda de calor envolveu a sala. Os gêmeos, João e Helena, começaram a brilhar, cada vez mais, e a luz parecia dançar ao seu redor.
unindo todos de alguma forma. Sofia sentiu seu coração acelerar. Não podemos deixar que eles se aproximem, gritou. Mas parecia que a roda já havia sido colocada em movimento. A figura jovem sorriu para ela, e em seus olhos, Sofia viu a liberdade que todos desejavam. Você é mais forte do que imagina. É hora de usar seu poder. Uma força brotou dentro dela. Sofia fechou os olhos e sentiu cada dor, cada perda, toda angústia se transformando em algo poderoso. A conexão com sua história era intensa, como uma corrente elétrica, e ela sabia que tinha que lutar. E assim como se um novo capítulo estivesse prestes a começar, as vozes se elevaram. Clara começou a entoar algo que parecia um antigo cântico. A luz ao redor de todos cresceu. Os encapuzados, receosos, retrocederam, mas a presença deles não se apagou. Era apenas o começo. Nos libertaremos, gritou Sofia, e aquele clamor ecoou como um trovão. Em um instante, a luz se expandiu, formando um campo impenetrável que afastava a escuridão. A própria mansão parecia responder, suas paredes vibrando como se os segredos guardados por tanto tempo finalmente estivessem sendo expulsos. E nesse frenesi, tudo começou a se desvanecer num brilho ofuscante. Quando a luz finalmente se acalmou, Sofia se viu de volta na sala vazia. Sem sombras, apenas um eco do que havia acontecido. João e Helena estavam nos braços dela, seguros. Nós conseguimos, ela exclamou, aliviada. Airava uma sensação de esperança, mas no ar uma dúvida persistia. As memórias da luta e da verdade compartilhada ainda ecoavam em sua mente. Ela se virou e viu Mariana e Clara, um semblante de gratidão em seus rostos, antes de desaparecendo na bruma da luz. Sofia percebeu que, embora a batalha tivesse sido vencida, a guerra interna pela verdade da linhagem ainda não estava completa. Ela precisava conduzir seus filhos através da nova realidade, um mundo onde segredos não seriam mais ocultados. O ciclo havia mudado, mas o papel dela como guardiã estava apenas começando. Prepare-se para o que vem a seguir, sussurrou uma voz na brisa. O eco familiar de Vera estava presente, mas não como antes. Havia transformação na dor. Ela poderia ser parte da luz. Sofia enxugou as lágrimas que escapavam de seus olhos, já sem medo. Estamos prontos, disse alto, não só para si mesma, mas para o universo, para a história que ainda estava por ser escrita. E nesse instante, a mansão se iluminou novamente, como se estivesse vibrando em sintonia com seu novo destino. A luz se intensificou e um turbilhão de possibilidades se formou à sua frente. Você precisa se registrar agora. Não perca nenhuma história incrível que vem por aí. É a sua chance de fazer parte dessa jornada. Esmague o botão like agora para alimentar o algoritmo. Ele precisa do seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final emocionante. Queremos ouvir tudo. E compartilhe instantaneamente este vídeo
com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desenlace. Junte-se à nossa comunidade super exclusiva, clicando no link no primeiro comentário.